Boa noite, professora Elane Biologia, todas as turmas da sexta etapa à noite. Hoje a aula é sobre as diferenças entre seres vivos e não vivos. Nós vamos iniciar aqui primeiro item que permite diferenciar um ser vivo de um ser não vivo é a composição química, tá? Por quê? Porque os seres vivos, eles vão possuir substâncias que nós chamamos de substâncias orgânicas, que são aquelas que vão ter principalmente qual elemento químico? O carbono, que está aqui, o carbono. Então, os seres vivos vão possuir esse carbono, mas não é apenas esse elemento químico. Eles também vão ter, além do carbono, principalmente o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Então, esses elementos químicos, eles vão formar a maioria das substâncias orgânicas. Então, todo e qualquer ser vivo, ele vai ter a presença dessas substâncias orgânicas. Vamos ter em mente a diferença, por exemplo, entre uma planta e uma pedra, tá? A planta é um ser vivo. Por quê? Porque além dela possuir essas substâncias orgânicas, ela vai possuir ainda uma outra característica que a diferencia de uma pedra. Qual é essa característica? É a presença de quê? De células. Ela tem organização celular. Todo e qualquer ser vivo, ele possui células. É isso também que nós chamamos de teoria celular, proposta no século XIX por Schleiden e Schwann, tá? Uma pedra não vai ter célula. Então, aí já é uma diferença que a gente pode observar entre um ser vivo e um ser não vivo. Não esqueçam disso. Todo e qualquer ser vivo vai possuir o quê? Célula, que é a unidade básica do corpo, que é a responsável por realizar todos os processos necessários à vida de um organismo. Continuando. Ainda em relação às células. Ainda em relação à célula, dependendo da quantidade de células que esse ser vivo possa vir a ter, ele vai se classificar em unicelular ou pluricelular. Unicelular só vai ter o quê? Uma única célula. Os exemplos clássicos aqui é o quê? A bactéria. Continuando. Agora existem seres que possuem milhares de células. Esses agora já vão ser chamados de seres o quê? Pluricelulares. Imagina aí, quanto maior for o tamanho desse ser vivo, maior é a quantidade de células que o corpo dele possui. E como exemplo, nós vamos ter os animais, as plantas, os fungos e outros seres vivos aí. Continuando. Essa célula, dependendo da forma como a gente pode observar, ela ainda se classifica em célula microscópica ou macroscópica. Células microscópicas são tão pequenas que a gente não consegue visualizar a olho nu, e sim apenas com o uso de um microscópio, de um aparelho que amplia, aumenta o poder de visualização desses seres vivos. Como exemplo, nós temos as células da bactéria, as células da pele, os espermatozoides são microscópicas. Já existem aquelas que a gente consegue ver apenas com os nossos olhos, como por exemplo aí nós temos a gema do ovo, que é uma célula. O óvulo também da mulher também é uma célula macroscópica que podem ser visualizadas sem o uso de aparelho. A mesma célula ainda, ela divide-se em três partes principais. Ela possui uma membrana, ela possui um citoplasma, um núcleo. Olha só, a membrana é o quê? É essa parte aqui externa. Essa parte aqui externa, é a primeira camada. É essa parte externa. Vou de novo passar uma linha aqui. A membrana, gente, vai ser essa estrutura aqui, ó, essa parte externa. E o que essa membrana faz? Ela vai selecionar aquilo que entra e sai da célula. É como se fosse uma porta. Só permite entrar e sair aquilo que ela quiser. A outra estrutura ainda vem ser aqui o citoplasma, que é todo esse fluido gelatinoso que fica localizado aqui dentro. E ele é rico em água, sais minerais e preenche toda a célula. É nesse citoplasma que nós vamos encontrar as organelas citoplasmáticas, que ficam localizadas aqui, como por exemplo, eu vou ter essa daqui, essa outra, e assim vai. Nós vamos ter várias organelas localizadas nesse citoplasma e cada organela tendo uma determinada função para a célula. É como se fossem os nossos órgãos. Cada órgão do nosso corpo desempenha uma função importante para o nosso organismo.
pois para a célula não é diferente. Cada organela vai desempenhar uma função importante para a célula. E ainda a célula vai possuir o núcleo, que é essa estrutura central aqui, tá? O núcleo eu gosto de associar como se fosse o nosso cérebro, que controla todas as ações da célula. É como se ele comandasse, ele coordenasse, ele controlasse todas as funções que a célula desempenha. Ainda em relação à célula, nós vamos ter dois tipos de células. As procarióticas, que são essas aqui, são células mais simples. Você vê que ela não tem tanto detalhe como uma célula eucariótica, que é essa daqui, bem mais desenvolvida. Uma célula procariótica, ela só vai ter a membrana. Uma célula procariótica, ela só vai ter membrana, citoplasma, ela não vai ter núcleo. Diferente de uma célula eucariótica. A célula eucariótica aqui... Peraí. Então, voltando bem que aos tipos de célula. Nós vamos ter dois tipos celulares. A célula ela pode ser eucariótica ou ela pode ser procariótica. O que vai diferenciar uma da outra, gente, é a presença ou não de carioteca, ou seja, de um envoltório que é o núcleo. Vamos observar aqui. Se você visualizar essa segunda imagem aqui, se você observar essa segunda imagem, você percebe que essa célula ela vai ter membrana plasmática e ela vai ter citoplasma, mas ela não tem núcleo. O DNA dessa célula, que é essa estrutura aqui avermelhada, ele está todo espalhado aqui dentro do citoplasma. Não tem nenhuma membrana que esteja delimitando esse material genético. Então, quando isso aconteceu, tem uma célula procariótica, uma célula simples, muito primitiva. Agora, aquelas células mais bem organizadas, que possuem membrana, citoplasma e núcleo, e cujo material genético esteja dentro, armazenado, envolvido por uma membrana nuclear, aí já vai ser uma célula mais evoluída, uma célula mais completa, que nós chamamos de eucarióticas. Aí até botou aí, ó, os eucarióticos. Onde é que a gente encontra células eucarióticas? Em animais, plantas e fungos. Onde a gente encontra células procarióticas? Bactérias e algumas algas. Então, quanto mais simples for esse ser vivo, a célula procariótica vai ser a que eles vão possuir. Quanto mais organizado for esse ser vivo, mais complexo for esse ser vivo, mais complexa será essa célula. E aí, para finalizar, nós temos ainda os tipos de célula em relação às diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. Ó, já vou logo dizer qual é a única diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Tá aqui. A célula animal, ela não vai ter isso aqui, ó, parede celular. Essa parede celular, ela fica por fora da membrana plasmática. É como se eu tivesse aqui, ó. Primeiro vem a membrana, é como se fosse assim. Primeiro vem a membrana e aí depois, por fora, é que viria a parede celular. Então, a célula animal, ela não tem parede celular, somente a célula vegetal. Outra diferença entre a célula animal e a célula vegetal é a presença dessas organelas bem aqui. O cloroplasto, que só vai ser encontrado na célula vegetal, que vai dar a função de fotossíntese para a planta. E ainda nós temos esse vacúolo aqui, tá aqui, ó, o vacúolo, que armazena água para a planta, só vai estar presente também na célula vegetal. Então, gente, tá aí, o material é esse, tá?